e Escorpião. No show do Heleno Rotai, Rádio Serviço. São 9h32 no Rádio Saúde Especial de hoje. Eu vou conversar mais uma vez com esse grande médico endocrinologista, chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital dos Servidores e ex-presidente do CREMERG, Dr. Silvio Provenzano, e também com o médico otorrinolaringologista, Dr. Hélio Abreu, conselheiro exatamente do Conselho de Medicina e também tricolor. Que é isso? Peraí, eu tô ladeado de tricolores, é isso? O comunicador principal deste programa, Heleno Rotai, tricolor. À minha esquerda, doutor Provenzano, tricolor. À minha direita, o doutor Hélio, tricolor. Pelo amor de Deus, né? Belinha, você é o quê? Tricolor também, ô Belinha? Hein? Você é tricolor? Ah, vascaína, não é? O passarinho é rubro-negro, a dona Sol é rubro-negra e um rubro-negro. Meu caro e bom doutor Provenzano, bom dia com muita alegria. Bom dia, Mário. E olha, é uma alegria ter podido trazer o Hélio. O Hélio, além de conselheiro lá do CREMERG, do Conselho Regional de Medicina, um médico muito atuante, extremamente ético, como não poderia deixar de ser, ele está terminando de escrever um livro exatamente sobre esse assunto, né, Hélio? E das muitas qualidades do Hélio, você já citou o fato dele ser tricolor, é apenas mais uma. E são muitas, eu te garanto. E olha, disseram para mim, você tem coragem de levar o Hélio? Porque se o Hélio for, você vai perder a cadeira. Você acha? The Voice. Hélio, bom dia. Ah, é verdade. Cumprimentar a família Tupi. Tem uma voz bonita, né? Hélio, bom dia, Hélio. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesta casa. Já estive no passado, né? Algum tempo atrás. E agradecer ao doutor Silvio, né? Ao Silvio, o convite. Uhum. E conhecer também o Belisário, que também eu conheço de voz, né? E a voz muito bonita. Então, aliás, ele, além dele ser um brilhante comunicador, é verdade que ele canta, hein, doutor Provenzano? Ah, o Hélio é fantástico, ele tem muitas qualidades e ele faz aula de canto, né? Uhum. E eu ouvi ele cantando, por exemplo, a oração de São Francisco de Assis. Um dia eu trago só para cantar. Hoje ele vai falar de um assunto que diz respeito à área de estudo e de dedicação dele na medicina e que diz respeito também, eu tenho certeza, a aproximadamente 40% das pessoas que nos ouvem, porque essa é a incidência da apneia do sono na população. E provavelmente vai aumentar, porque é uma condição que está ligada à obesidade, que vem crescendo em função do estilo de vida. Então a primeira pergunta, Hélio, para a gente não perder mais tempo, explica para a família Tupi o que é a apneia do sono. Isso, a síndrome da apneia do sono nada mais é do que o indivíduo à noite parar de respirar. Então é lógico, se você parar de respirar 5 vezes por noite, 30 vezes, uma noite toda, é aceitável, por incrível que pareça. Mas os indivíduos eles param de respirar, como o nome é síndrome da apneia obstrutiva do sono, isso só acontece quando o sujeito está dormindo. E tem indivíduos que têm, às vezes, 80, 90 paradas de respiração por minuto. Então, não é por noite, é por minuto. Não é por noite, é por minuto. Então, até umas 3, 4, 5 por hora, a gente pode relevar um pouco. Mas acima de 5 já é doença e acima de 30 por hora é grave. O grande problema é que o indivíduo no dia seguinte ele vai estar muito cansado, com muito sono, vai estar exausto e antigamente, se vocês verem o Walt Disney, por exemplo, ele já mostrava nos seus desenhos os indivíduos com sono. E inclusive o Soneca, que não é o personagem tão conhecido, né? Para ser irônico, ele é um indivíduo baseado em distúrbio do sono. E interessante isso por quê? Porque é muito triste o tal do bullying, né? Que se fazia, o fulano é o Soneca, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Então, dentre as doenças que causam sono, a apneia do sono é uma delas. E é bom que se trate porque as consequências são muito grandes, dentre elas 30% dos acidentes automobilísticos no mundo são comprovadamente distúrbios do sono
E a apneia do sono é 80% das doenças do sono existentes, que são mais de 100 diferentes. Pra você ter ideia, para a família Tupim entender, imagine um cara que acorda frequentemente à noite e não se dá conta que está acordando muitas vezes. Ele não tem a consciência de que acordou, mas ele desperta. Isso quebra o ritmo do sono, o que evidentemente gera um cansaço muito grande. Esse indivíduo pega o carro dele e vai para o trabalho. Ele dorme sem perceber. E olha, para ter um acidente grave, você precisa de 2 segundos de desatenção no trânsito. É um poste que vem na tua frente, é uma curva que você não faz, é o carro da frente que você bate. Dependendo da velocidade, as consequências são terríveis. E isso em função do fato do cara não ter conseguido dormir. E é verdade, Hélio, que muita gente sofre desse distúrbio e não percebe que tem um distúrbio? Não percebe. Eu até sou do palpite, né, em que existe no futuro, não tão longínquo, haverá uma classificação diferente da apneia do sono. Por quê? Tem indivíduos com apneia do sono gravíssimos que não sentem nada. E tem indivíduos com apneia do sono leve que tem um sono do cão. Por que isso é tão diferente assim? O Belisário é mais resistente do que eu, né? Eu sou mais resistente do que o Dr. Silvio. Isso não tem muito sentido. Então, assim, tem indivíduos que não percebem. Por isso que é bom alguém do seu lado para dizer isso. Olha, fulano, você está roncando muito, porque o ronco é um sinal precoce de que você está tendo apneia do sono. Explica pra gente, então, como é que acontece o ronco, Hélio? Porque, na verdade, aquele... Tô roncando. Por que acontece isso? O ronco nada mais é do que um barulho provocado pela obstrução. Então, o indivíduo deita, normal, você tem os músculos que abrem a garganta e tem os músculos que fecham a garganta. E aí, provavelmente, os sensores da musculatura dos músculos que abrem a garganta não funcionam bem. Há alguma coisa ali naquela musculatura que não consegue abrir mais. Então, o indivíduo fecha aquela garganta e abre a garganta, e fecha a garganta, e esse fechar e abrir provoca o ronco. E esse ronco, muitas vezes, pode ser causado porque a língua do indivíduo está indo para trás, também pela queda da língua, a queda da língua. Isso porque essa musculatura também da língua não quer ficar mais no lugar onde deveria ficar. Ela é muito frouxa. Ela é frouxa. Alguns indivíduos, a língua também é grande, é o linguarudo, né, no bom sentido da palavra. E o palato, onde temos lá a úvula, a campainha, aquela região também pode fechar. Traduzindo, o céu da boca. O céu da boca. Resumindo a conversa, qualquer estrutura da garganta pode provocar o ronco. E raras vezes o nariz também, o indivíduo que tem o nariz muito obstruído, eu gripei, eu só ronquei porque meu nariz entupiu, eu tô com uma rinite, sinusite, aí tudo bem, aí você trata o nariz e resolve. Mas o grande apneico, ele ronca de barriga para cima, de lado, de cabeça para baixo, porque ele não tem posição. Ele não tem posição. Explica pra... É mais em um minuto só, doutor Silvio. É mais em homem ou mais em mulher, hein, doutor Hélio? Depende da idade. Até os 50, 60 anos é muito mais comum em homem. Sim. Mas depois de 60 anos é comum e muito comum em mulher, porque a mulher tem alteração dos hormônios. Então essa alteração hormonal dá muito em mulher. E a idade pior para a apneia do sono é entre 40 e 60 anos, e não que criança não tenha. Tem criança que tem apneia do sono grave. Sim. Só que a criança é o contrário. Enquanto o adulto, nós estamos dormindo com sono, cansado, caindo pelas tamancas, como diz o outro, a criança está agitada igual uma maluca de manhã e vai no seu consultório porque está assim, às vezes achando que isso é distúrbio de atenção e tarará. Quando vai ver, a pobre da criança não dormiu direito, ela fica agitada o dia inteiro. Então há uma diferença grande de sintomas entre um e outro. Então, em cima disso que o Mário acabou de perguntar, a obesidade é um fator de risco? A obesidade é um fator de risco gigante, e muito se pensou que assim, o indivíduo ficou obeso, aí ele vai ter apneia do sono, né? Aí hoje sabe-se que a maioria é o contrário. O indivíduo tem apneia do sono e fica obeso. Então, existe um estudo recente, eu estava revendo isso essa semana por coincidência, que quanto menos horas o indivíduo dorme, mais ele engorda. Sim. Ter um sono de 8 a 10 horas ajuda a emagrecer. É verdade.
a privação de sono, engorda e emburrece. Porque você dorme pouco, você não consolida a sua memória, e aí o dia seguinte você está esquecido, você não sabe o que aconteceu. Você tem perda de concentração. Você fica mais lento. Hélio, antes de encerrar, o indivíduo tem apneia do sono. Quais são as orientações, como médico, gerais que você faz? A gente sabe que diagnóstico, ele é feito através de um exame. Fala do exame rapidamente e do tratamento, por favor. Eu tenho suspeito. Olha, meu marido ronca muito. Olha, minha mulher reclama que eu estou roncando demais. A noite toda, não consegue dormir, já está dormindo em quarto separado. Você vai fazer qual exame para saber se tem realmente problema e quais as orientações de tratamento? Olha, você pode até tentar fazer um diagnóstico pela história, mas o gold standard, ou seja, o exame que você pode afirmar, confirmar e dizer a gravidade do exame, da doença, é a polissonografia. O indivíduo dorme a noite toda cheio de fios numa suíte de um laboratório do sono. E mais importante ainda do que isso, é assim, o indivíduo chega para o meu consultório, ou seja lá onde for, eu tenho a doença, e agora, você vai fazer o que com ela? Né? E aí, assim, existe um tratamento, que você coloca um aparelho no indivíduo chamado CPAP, ele dorme a noite toda com o aparelho. Eu sou super a favor do aparelho, mas para indivíduos mais velhos, como é que você vai chegar para o indivíduo com 20 anos de idade e colocar um CPAP nele? Não é errado, mas assim, será que ele vai aguentar até 60, 70 anos? Então... Só um detalhe, o CPAP é um dispositivo que administra o oxigênio com grande pressão para dentro das vias respiratórias, exatamente para vencer a obstrução que causa a apneia do sono. E tem a questão da adaptação e do conforto, né? Isso, foi muito bem lembrado. É um aparelho que você joga um ar pelo nariz, isso promove a abertura da onde está fechado. Então, aguentar isso a vida inteira não é legal. Tudo bem, o cara que está com 70, 80, não estou dizendo que esse indivíduo esteja idoso, mas ele aceita mais. Então, para que você não fique condenado a um indivíduo com 20 anos de idade usar esse aparelho, apesar que tem uns que que querem usar isso porque não querem operar. Então, assim, existe um exame chamado sonoendoscopia, que o indivíduo dorme numa clínica de manhã, induzido por uma droga que não há nenhuma contraindicação, e você dorme e a gente filma o indivíduo roncando. Ao filmar o nariz e a garganta desse sujeito, você consegue saber o quê? Aonde está a causa? É a língua? Tá, então vamos atuar na língua. Não, é o palato? Não, a cirurgia ali. Então, o exame de sonodoscopia consegue localizar o sítio ou os sítios de obstrução. E daí você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, ou usar um aparelho intraoral para colocar a língua para frente, que é mais confortável. Então, tratamentos são vários. Tem indivíduos que basta você trocar o indivíduo de posição, ele melhora. Por quê? Porque ele só ronca e tem a apneia de barriga para cima. Então, por que você vai fazer uma cirurgia nesse indivíduo? Bota ele para dormir de lado, aprender a dormir de lado. Com isso, a gente diminui o risco cardiovascular. Exatamente. Que está intimamente ligado a essa doença, é um dos fatores mais importantes. E tem isso, é melhor dormir de bruços, de ladinho ou de barriga para cima, hein? O melhor é dormir como se fosse um feto no útero. De lado, com as duas perninhas para frente, fletidas, porque aí você dorme direitinho. Essa é a melhor posição. E com a cabeça um pouquinho curvada para frente. Exato. Também. Então existe essa posição X fetal. Então, assim, o tratamento também está em relação também à parte física. Você tem que ter uma boa alimentação e tem que fazer esporte, algum tipo de atividade. Você tem que andar, correr, o que seja lá o que for, porque você ativa a parte muscular do indivíduo também. Mário, eu vou parar por aqui. Para a família Tupi, que ficou encantada com as explicações do Hélio, eu tenho um compromisso. Tentar no mês de dezembro encontrar um espaço na agenda deste médico para ele falar de sinusite. Boa! Que é um assunto interessante, eu vou combinar. E na semana que vem, uma recomendação de uma amiga nossa, Célia Regina. Silvio, os riscos da automedicação. O que tem de gente tomando remédio por conta própria e fazendo mal que não imagina que faz. Então, o assunto da semana que vem não é uma doença. É um comportamento que pode causar doenças. E olha, família Tupi, doenças até graves. Hélio,
torcendo para o nosso tricolor logo mais contra o Grêmio, jogo de duelo de tricolores. Agradecer a você a generosidade da tua presença aqui, o carinho que você sempre teve comigo nesses 2 anos que a gente está mais próximos e as informações que você passou. O Serviço de Saúde, ele só informa. Eu tenho um diagnóstico em anos de ambulatório no serviço público, você sabe que eu sempre fiz, que uma das coisas que gera doença no nosso país é a desinformação que o povo tem. E o papel do Serviço de Saúde que a gente vem levando nessa última década é exatamente informar a família Tupi. Agradecer aos colegas como você, a Célia, o Bruno, enfim, tantos que já vieram aqui, o João Emerick lá dos servidores, Geraldo Castelar, que vieram me acompanhando aqui no programa para repartir informações com a família Tupi. Queria que você se despedisse agora. Sim, eu queria agradecer primeiramente ao convite do Silvio, a presença ilustre do Belisário neste domingo. Obrigado, doutor. E foi um prazer vir aqui. Eu estou à disposição a qualquer momento para servir a população em geral e apesar de eu ter assustado muita gente hoje, não fiquem tão assustados. Tem tratamento. Não fuja do tratamento. É isso aí. Fuja da doença. E muito obrigado. E eu sei que nosso amigo comunicador não é, mas Fluminense é no meu coração desde sempre. Eu tenho uma filha de 24 anos que é tricolor e agora um filho de 1 ano que é rubro-negro. E fazendo 1 ano e 4 meses hoje, coincidentemente, tricolor de coração. Eu te ganho, eu tenho 3, desnecessário dizer que os 3 são criados nas Laranjeiras. Mário, obrigado pelo teu carinho. Silvio. E família Tupi, uma semana abençoada. Automedicação, seus riscos. É o tema de domingo que vem, vocês já estão convidados. Beijo. Valeu, muito obrigado, doutor Silvio Provenzano e também doutor Hélio Abreu. Olha a hora, gente, são 9h49 no Rio de Janeiro. Destaque